Aliás, tá na hora de informações, vamos lá! O termo rádio pirata surgiu em meados da década de 60, 1960, porque foi um momento de liberdade no mundo, um momento de contracultura, e como o mundo vinha de uma bagagem muito polarizada, de ideias polarizadas e tal, os jovens queriam assim, demonstrar novas ideias, nas novas ideias que estavam surgindo e tal, e seja de música, de arte, e então eles começaram a fazer rádios com assim, transmissores de pequeno alcance, e eles colocavam esses transmissores na costa inglesa, né? E aí o governo inglês começou a chamar isso de rádio pirata. Então, basicamente, rádio livre e rádio pirata é a mesma coisa. Só que rádio pirata é o jeito que a mídia ainda usa de uma maneira pejorativa, meio que para demonizar. Já que essas rádios elas funcionam sem outorga, então elas não têm autorização para estar funcionando. A existência de rádios clandestinas é uma realidade crescente no país, apesar das inúmeras leis que regulamentam a radiodifusão. Algumas pessoas parecem nem se importar com riscos desse serviço, que é considerado criminoso. 8 toneladas de equipamentos usados na transmissão de rádios clandestinas viraram lixo no aeroporto de Congonhas. Não por acaso o local onde circulam os aviões que tem a segurança ameaçada pelos piratas. A rádio pirata, ela não vai interferir no avião e fazer ele cair sozinho, né? Não vai ter uma interferência e o avião vai ficar louco e vai cair. Para cada uso de rádio, né, de ondas de rádio, existe uma determinada faixa para esse uso específico. Por exemplo, a televisão ela funciona com ondas de rádio em uma determinada frequência, o rádio FM em outra frequência, o rádio AM é modulado de outra maneira e em outra frequência. E a comunicação da polícia, por exemplo, com aqueles rádio amador também é outra frequência. O que acontece é que o avião está sempre se comunicando com a torre de comando, né? Então o controlador de voo ele vai ficar falando que altura que o piloto tem que estar, que posição que ele tem que estar, se ele já pode pousar, em que pista que ele vai pousar. E tem uma rádio pirata, ela está funcionando em uma frequência que ela não é licenciada. Então pode ser que ocorra uma interferência entre a comunicação do avião com a torre de comando. A rádio comunitária já é a rádio que talvez tenha esse caráter de atender aos... Né, no papel ela tem que ter esse caráter de atender a demanda da comunidade em que ela está inserida, e também para expressar outras ideias, novas ideias, só que ela funciona com outorga. E ela tem uma transmissão muito pequena, né, de alcance muito pequeno. Então, a rádio comunitária ela se mantém por apoios culturais, é uma coisa totalmente diferente do comercial. O comercial é aquilo, né, que você chega num lojista, o lojista quer um retorno, né, através da publicidade. Enfim, já na rádio comunitária não. Quando nós chegamos a um lojista, a gente já deixa ciente o lojista que ele não está fazendo aquilo para ter retorno, e sim para estar ajudando no desenvolvimento da rádio. Vai ter um teatro aqui na Casa da Cultura Alcides Regine, vai ter uma missa especial aqui, a Igreja X está fazendo um grande evento. Como posso dar exemplo para vocês? Festa em algum lugar, feira todo final de semana, toda sexta-feira na comunidade. Então a gente faz isso e o ouvinte ele fica informado. O ideal é que a população, a comunidade, dentro do que eu penso, né, como ideal no campo da comunicação popular e comunitária, quando a gente fala em comunitário, a gente entende participação. E também questão de a gente não ter muita liberdade, assim, a gente tem que... como posso falar para vocês, assim, a gente não pode fazer qualquer tipo de programa em rádio comunitária. A gente tem que sempre informar a comunidade, enfim, aquelas questões. Não é um programa que a gente faz
de entretenimento, que a gente pode fazer um programa de humor, super humor. A gente não pode estar fazendo isso porque tem que seguir as regras. Então, por causa das regras do Ministério das Comunicações, se torna também um grande obstáculo para nós aí. Se você quiser colocar uma rádio no ar, o que você precisa hoje? Claro, um transmissor de 25 watts, que é uma rádio comunitária só pode fazer transmissões por 25 watts de potência, não pode mais. Um transmissor, uma mesa de som, um equalizador, um compressor, os microfones, né? Eu acho que é isso, faz uma rádio comunitária e uma boa estrutura. Se você tiver uma boa estrutura, você vai ter uma boa acústica. Ela existe há 10 anos, agora em outubro ela completa 11. Ela entrou no ar dia 8 de outubro de 2004 com a concessão, né? Mas na verdade entrou o projeto de criar a rádio em 1997. A rádio ela passou por vários momentos, né? De processos, enfim, pessoal na expectativa, ficou aí muito tempo na expectativa e em 2004 saiu a confirmação que a gente poderia estar transmitindo a rádio para 25 watts, né? Para todo lado do norte de Maringá. O Ministério das Comunicações é um pessoal lá é muito rígido, né? O pessoal lá segue com as suas regras, né? E foi um pouco difícil sim, diz que teve várias vezes, né, que a rádio foi enviando papéis, esses papéis não eram analisados. Tem rádios comunitárias que eu conheço que estão com o projeto há 6, 7 anos e não sai, né? Então, graças a Deus a São Francisco FM conseguiu aí a outorga, né, para estar indo para o ar, né? Bom, eu acho que inicialmente devia se retirar da alçada do Ministério das Comunicações, porque é um ministério que não tem nenhum compromisso com a democratização da comunicação, não faz nada nesse sentido. Deveria talvez ser criada uma outra instância, né, para a tramitação disso. Se são autênticas rádios comunitárias, geralmente não vão trabalhar com um modelo comercial, então a questão da publicidade não pode acontecer. A questão financeira, sim. Às vezes a gente quer comprar um equipamento, a gente não pode, porque a gente não tem dinheiro. Ou a gente compra equipamento e fica pagando 10, 11, 12 vezes, né? Então se torna um pouco complicado. Às vezes os voluntários, assim, é real isso, gente. O voluntário vem aqui e começa a fazer programa, ele pensa que ele vai se tornar um Faustão da vida. E na rádio comunitária não é isso que funciona, não é assim que funciona. E aí ele entra no ar e ele pensa que o telefone vai tocar de 5 minutos. E o que acontece? Ele deixa a rádio, ele abandona. Porque ele se decepciona, o que acontece? Ele deixa a rádio na mão. Então, às vezes, isso se torna também um obstáculo para nós, assim, né? O pessoal da Anatel vem com muita frequência aqui? Vem sempre de 1 a 1 ano, assim, sempre eles vêm. Eles vêm, dão uma olhadinha nas rádios, enfim, né? Mas quando eles vêm também é tranquilo, eles não chegam assim, isso está errado, isso está errado. Muito pelo contrário, eles chegam, conversam com você e tal, explicam com clareza o que está acontecendo, né? O próprio termo comunitário impede que algumas associações tenham direito a essa outorga, né? Hoje, o que é uma comunidade? A gente tem que repensar até o próprio conceito de comunidade, se ele está adequado ao nosso contexto comunicativo. Por exemplo, muitas associações que não necessariamente estão ali limitadas a uma cobertura, uma determinada área geográfica, um bairro, uma comunidade geográfica, várias associações que, vamos supor, são representantes de comunidades por afinidade, também são iniciativas que deveriam ter acesso a essa forma de comunicação. E hoje não tem por conta desse entendimento de que o comunitário é o geográfico e esse geográfico está limitado a uma área de cobertura muito limitada. E por outro lado também acho, eu tenho uma perspectiva hoje de que as novas tecnologias elas nos permitem também superar essas barreiras, né? A gente não precisa necessariamente de uma outorga hoje para fazer rádio, a gente pode se organizar e fazer rádio pela internet.
E aí, Márcio, ainda tá afim de fazer aquela rádio comunitária?